Bom dia, meu querido ouvinte! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast de contaminação e pragas, o podcast que está com controle de qualidade em dia, mas que pode ter cheiro de barata. E hoje eu estou aqui com dois grandes convidados, o biólogo Maurício e o farmacêutico João. Bom dia para vocês, inclusive. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. E eles estão aqui para nos trazer uma base de conhecimento, sobre o assunto controle de pragas, para nós que somos do público mais leigo. Então vamos lá, sem mais delongas, largue esse baigon e vamos embora começar esse papo. Bom, enquanto eu pesquisava para compor a pauta desse programa, eu notei que hoje em dia se fala muito em controle integrado de pragas. O que é controle integrado de pragas? É a mesma coisa? O que tem de novo? É integrado com o quê? Então, controle de pragas é a eliminação de pragas independente das consequências causadas ao ambiente. Na área da saúde, falamos de controle integrado de pragas, pois buscamos um controle que seja minimamente nocivo ao ambiente, integrado com todas as variáveis que circundam a praga. Nós não pensamos somente em como eliminar a peste e que se dane o resto, sabe? Entendi. Então, o controle integrado é só isso? Não. Na verdade, envolve uma série de pontos. Por exemplo, o entendimento de que todos os integrantes da empresa devem colaborar, informando sempre que detectarem uma praga ou mesmo o vestígio de uma. Tá, então você tá me dizendo que se eu sou um funcionário e noto que tem uma asinha de barata no canto da sala, eu não posso simplesmente retirar, limpar e deixar por isso mesmo. Eu tenho que avisar o meu superior sobre a asinha de barata que eu achei? É exatamente isso que está integrado no conceito, né? E esse é só um dos pontos que fazem parte do conceito do controle integrado. Tá, entendi. Mas me desculpa persistir nesse ponto, mas que diferença que faz meu chefe saber ou não que a minha sala tinha uma única mísera asinha de barata? Então, a gente pode dizer que a diferença se trata justamente no planejamento do controle integrado de pragas, no quesito da dedetização. Por exemplo, quando todos os membros da empresa ou do local que for colaboram avisando tudo o que vem, como o exemplo citado, a asinha da barata, a gente pode monitorar o comportamento das pragas que estão no local e antecipar possíveis reinfestações. Ah, caramba, então faz sentido mesmo. Você falou a palavra monitoramento, né? Realmente faz sentido que com a colaboração de todos, a visão será muito mais ampla e o planejamento da detetização, etc., será muito melhor aproveitado e mais efetivo, né? Exatamente, meu caro locutor. Acho só importante frisar, você focou bastante na asa de barata, mas os excrementos de pragas são muitas vezes fundamentais para o controle. Porque, por exemplo, o rato é um animal de hábitos noturnos, então dificilmente um deles será visto durante o dia por algum funcionário, ainda que haja uma infestação. Nesse caso, o mais comum é que os funcionários avisem quando encontram as fezes do animal. Entendi. Acho que agora realmente ficou bem explicada essa questão. Maurício, você é nosso biólogo convidado e eu gostaria de aproveitar esse ensejo para te perguntar: qual é o papel do biólogo no meio de tudo isso? Porque a gente sabe que o farmacêutico, aqui representado pelo João, tem uma função importante na área do controle de pragas, até por ser um profissional com uma bagagem de muita química. Sendo assim, ele também é o profissional indicado para lidar com contaminantes e tal. Nós sabemos que aqui no Porto de Santos tem uma gama de farmacêuticos trabalhando ali, não só no controle de pragas, como em outros processos do Porto, né? Então, onde que entra o biólogo nisso tudo? Bom, agradeço pela pergunta. Na verdade, é importante esclarecer que o profissional biólogo é legal e tecnicamente apto para atuar nesta área. O Conselho Federal de Biologia, o CFBio, editou uma resolução, se não me engano é resolução número 384 de dezembro de 2015, que reafirma a aptidão do biólogo para atuar no controle e manejo de pragas e vetores, assim como na desinfecção de reservatórios. Inclusive, o biólogo pode até mesmo efetuar treinamento de capacitação de pessoal. Caramba, a gente sempre pensa no biólogo como um profissional que cuida de bichinho, né?
mas pelo jeito ele também pode trabalhar matando os bichinhos se eles forem muito nojentos, né? Mas você me surpreendeu agora, então quer dizer que o biólogo não só pode atuar na área, como pode treinar uma equipe? Isso mesmo. Porém, é importante ter em mente que existem requisitos mínimos para essa atuação. Sendo assim, o biólogo deve estar devidamente registrado no CRBio para poder exercer todos esses papéis que eu citei. E existe alguma vantagem que podemos tirar de um profissional biólogo, digo assim, nessa área? As vantagens são inúmeras. A começar que o biólogo tem uma formação sólida no ciclo de vida de muitos desses animais, que são vetores de pragas, contaminantes ou são as próprias pragas. Enquanto o farmacêutico muitas vezes carrega uma, entre aspas, mentalidade química. Já o biólogo é formado para identificar espécies, conhecer seus predadores naturais, os hábitos de cada um e por muitas vezes determinar métodos que vão muito além do controle químico. Não, também calma aí, né, pô? Calma aí, não é vacalha, né? Não é assim também. É sim. Não adianta negar. Mas agora falando sério, acho que é importante valorizarmos a diversidade de informações, pois a cultura da qualidade não pode se limitar a poucos campos da área. O farmacêutico tem uma formação altamente versátil, sabe? Mas um biólogo pode ser de grande valia nesta área também. Inclusive, o Maurício falou sobre a identificação de espécies, né? Conhecendo seus hábitos, etc. Isso também é um dos vários pontos dentro do controle integrado, na qual eu estava citando anteriormente, sabe? Entendo. Bem legal ver essa sinergia. Pegando o gancho já, né, do que o nosso caro colega Maurício comentou, eu acho que é importante acrescentar também a parte do controle não químico, porque, por exemplo, o Maurício ele focou bastante na parte química quando ele citou acima a visão do farmacêutico, né? Mas um dos pontos principais do tema de controle integrado das pragas é o chamado controle não químico. Então a gente também não pode esquecer desse fato. Controle não químico? Mas o que seria isso e como que isso funciona? Então, o controle não químico ele se baseia em tudo aquilo que é usado como uma barreira física para inibir as pragas, sendo algo bem diferente dos agentes químicos. A gente pode citar, por exemplo, um ralo, em que ele é encontrado nas ruas, nas suas casas e tudo mais. Ele pode ser revestido de plástico ou metal e ele serve como, por exemplo, para um rato não conseguir entrar. Certo? É essa barreira física que eu estou comentando. Ah, sim. Agora eu entendi o que é o não químico. Pois é, e um item bem comum dessa categoria, né, como eu estou comentando que seria a não química, são as armadilhas. Como a ratoeira, por exemplo. Pode até ser um método rústico, mas é uma estratégia até hoje empregada no controle de pragas e ela é funcional. Funciona mesmo. Inclusive peguei um ratinho essa semana com uma, tenho até uma marca no dedo, aqui ó, que eu fiz enquanto eu tentava armar a ratoeira e funciona tão bem que tá roxo até agora. Hoje em dia temos todo tipo de armadilhas. Talvez você poderia tentar usar alguma que não vai machucar seu dedo. Mas vem cá, o método não químico é só armadilha? Na verdade não, ele é bem variado. Por exemplo, há o emprego de varetas em certas superfícies para evitar o pouso de pombos, assim como alguns penduram CDs para afastá-los com reflexo. Também temos o sifão de pia que evita baratas e ratos, os borrachões colocados nas frestas de portas, até mesmo o ato de iluminar bem o ambiente já é um método de controle não químico, pois as pragas evitam lugares bem iluminados. Nossa, então realmente o controle de pragas vai muito além de apenas agentes químicos, né? Bom, e qual seria o motivo dessa forma de controle? Por que não usar sempre os químicos? Não seria até mais fácil? Creio que nossa preocupação é trabalhar com controle seguro, algo que o João abriu a conversa falando. Em ambientes de saúde, poderíamos facilmente contaminar medicamentos e insumos com os químicos pesticidas, por exemplo. Portanto, os químicos são opção, é claro, mas se podemos evitá-la usando outros métodos, é preferível. Com um bom planejamento, colaboração dos integrantes e emprego correto de estratégias não químicas, é possível se obter sucesso no controle de pragas e evitar as contaminações trazidas pelas mesmas. Bom, então eu acho que essa fala encerra muito bem nossa conversa, né? Eu agradeço muitíssimo a presença dos dois aqui e já deixo o convite para futuras conversas. Também agradeço imensamente a atenção dos nossos ouvintes. Essa edição do programa vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.